Fábio. Fábio Espina. O passador do slide ficou com alguém? Tá, vamos lá então. Boa tarde, boa noite, quase para vocês, pessoal. Para quem não conhece, meu nome é Matheus Léo Castanheira. Eu sou estudante de doutorado na UEPG, na parte de física. Trabalho com a parte de física solar desde a minha graduação. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é que eu fui para a área solar por causa de um minicurso da professora Tina. O minicurso que vocês fizeram, eu vi ele. Ela falou sobre rotação diferencial. Rotação diferencial, para mim, não existia, aquilo não fazia sentido na minha cabeça. Não fazia sentido rotação diferencial. Eu falei, isso não faz sentido. Fui fazer as contas, sentei, peguei imagens, fiz as contas, eu olhei, olha, não é que faz sentido? Não é que é assim que acontece? Tipo, me incomodou aquilo, eu fui atrás e fui cair na área solar por causa disso. Por causa de uma coisa que ela falou, que me incomodou ali, aquilo que parecia estar errado, e eu tive que comprovar por mim mesmo aquilo, e acabei fazendo doutorado na parte de mestrado na parte de manchas solares, e agora fazendo doutorado com o professor Marcelo Emílio na parte de astrometria solar. Que é astrometria, uma palavra difícil, né? Basicamente, medida de precisão. A ideia do meu doutorado é a gente fazer a medida do diâmetro solar com uma precisão ainda maior do que a gente já tem feito. Tá? Com uma técnica, isso não vem ao caso agora, mas vou falar isso depois, beleza? Eu vou tentar dar uma acelerada nas coisas, e a Tina já adiantou um pouco das coisas, mas, basicamente, essa palestra é uma palestra que foi preparada para um evento de divulgação que teve na UEPG, que é a Noite com as Estrelas. É basicamente uma palestra que a gente faz mensalmente, ou a cada 2 meses, e com observação depois. É quase o que está acontecendo aqui, né? Vai ter a palestra agora e logo depois a observação. Então, a gente está numa trilha parecida, vamos dizer assim. O resumo da palestra, que a gente vai ter o quê? O que é o Sol, o passado e o futuro da nossa estrela, que a Tina já falou um pouco sobre isso. A anatomia solar, tempestades solares, que foi o tema da Tina, e como observamos o Sol hoje e o Sol na UEPG. Primeiro, o que é o Sol? O Sol é uma estrela? Tá, mas que diabos é uma estrela? Certo? Muita gente já deve ter visto o filme do Rei Leão, e se não viram, o pessoal mais novo, vale a pena. É bem bonitinho. Vamos ver se vai rodar com som. Timão. Que é? Já imaginou o que serão aqueles pontos brilhantes lá em cima? Ah, Pumba, eu não imagino. Eu sei. O que são? São vagalumes. Vagalumes que ficaram grudados naquela coisa grande azul escura. Oh! Eu sempre pensei que fossem bolas de gás estourando a bilhões de quilômetros daqui. Pumba, pra você só existe gás. Simba, o que é que você acha? Eu não sei. Vamos, fala, Simba. Você é um... verde, quando está escuro, em teoria, se você estivesse naquele quarto, você não estaria vendo nada. Mas por que aquelas câmeras pegam? Porque tudo ali está emitindo luz. Desculpa, pessoal. Tava muito baixo mesmo? O pessoal tava... Voltando. Big Brother, câmera escura. Tudo emite luz. Que não está no zero absoluto, emite luz. Nossos olhos podem não ver, mas existem sensores que podem captar. Então, se eu falar, a estrela é um corpo que emite luz, vai generalizar muito. Então, eu vou dar para vocês aqui uma pequena definiçãozinha formal de estrela. Uma estrela é um objeto astronômico esférico que emite luz própria, composto principalmente de hidrogênio e hélio, que está em equilíbrio hidrostático devido
a combinação das forças gravitacionais que tendem a colapsar a estrela e a pressão interna que resulta na fusão nuclear em seu núcleo. O que é isso? Falei muita coisa, mas o que realmente é isso? Vamos trocar isso agora por uma maneira que fique um pouco mais entendível para todo mundo. Fusão nuclear. O que é fusão nuclear? Basicamente, você tem dois elementos que vão se fundir em um outro elemento. A cadeia principal do Sol, a gente chama de cadeia PP, cadeia próton-próton, que você vai ter dois prótons colidindo, que vai formar um deutério, dois deutérios colidindo, que vai formar um hélio 3, e dois hélios 3 colidindo, que vai formar um hélio 4. O que são hélio 3? O que é deutério? São isótopos, não vem ao caso. A ideia é a gente pensar o seguinte: a gente tem prótons que vão se fundindo, prótons seria um hidrogênio, vamos pensar o hidrogênio sem o elétron, que está colidindo, e no final o hidrogênio se transforma em hélio, liberando energia, certo? Está vendo que eles estão tendo liberação aqui, liberando energia. Isso é a fusão nuclear que ocorre no núcleo das estrelas. Então, essa fusão nuclear faz com que tenha uma força que tente empurrar a estrela para fora. Já, o que é o equilíbrio hidrostático? É o equilíbrio dessa pressão interna, que tenta empurrar a estrela, com a força da gravitação que tenta puxar a estrela. Então, você tem um equilíbrio. Então, isso que é a estrela. Você tem luz própria sendo gerada pela fusão nuclear e você está nesse estado de equilíbrio. Então, essa é uma maneira da gente tentar definir primeiro o que é estrela. Porque antes de falar do Sol, propriamente, a gente saber o que o Sol é. Então, a gente iria para o passado e futuro da nossa estrela. Mas aqui a Tina já comentou um pouco com vocês isso, não foi? Falando que o Sol vai evoluir para uma gigante vermelha. Basicamente, então, em resumo, temos uma nuvem de gás, essa nuvem de gás começa a se juntar cada vez mais, até que começa a formar um disco. Esse disco vai começar a fazer o material cair para o centro, que vai aumentar muito a pressão daquele centro, a temperatura, até que a estrela nasce. Depois que a estrela nasce, a mesma figura que a Tina usou, depois que a estrela nasce, ela vai evoluindo para o Sol, no nosso caso, para uma gigante vermelha, depois para uma nebulosa. Então, essa parte eu vou pular rapidinho, né, para a gente não ficar falando coisas iguais. Agora a gente entra na parte da anatomia do Sol. Aqui é primeiro uma ficha técnica ali do Sol, só para a gente ter uma ideia. Então, composição do Sol. Basicamente, 24% de hélio, 74% de hidrogênio. Fechou 100%? Não. O quanto falta é o quê? Tudo o resto. Tudo o resto da tabela periódica você conta um pouquinho lá dentro. Tudo a tranqueira tem lá dentro. Então, o restinho que falta é todos os outros elementos que você pode imaginar. Tamanho. O Sol tem aproximadamente 695.700 quilômetros, arredondando assim. Isso dá aproximadamente 109 raios terrestres. Então, 109 terras enfileiradas, uma do lado da outra, para dar o tamanho do raio solar. Só para vocês terem uma comparação. Agora, essa questão de volume, o volume foi o que a gente foi citado aqui, 1.300.000 terras para dar o volume do Sol. Mas se a gente pegar em massa, a gente precisa de 333.000 terras para dar a massa do Sol. Só para a gente fazer uma comparação das grandezas que a gente tem entre o Sol e a Terra, para a gente ver quão diferente eles são nesse tipo de aspecto. Mas agora a gente vai para as camadas do Sol. Eu vou passar rapidinho por cada uma delas, falando um pouquinho de cada um. Núcleo, zona radiativa, convectiva, fotosfera, cromosfera e coroa solar. Primeiro, núcleo, onde acontece a fusão nuclear, que eu expliquei anteriormente. O núcleo, ele vai de 0, que é o centro do Sol, até aproximadamente 0,2 do raio solar. Então, 20% do raio do Sol ali é um núcleo solar. E ele tem uma temperatura de aproximadamente 15 milhões de Kelvin. 15 milhões de graus Celsius, pode pensar assim, nessa escala, podemos pensar mais ou menos assim. Só que a pressão é extremamente alta também, além da temperatura. Você tem uma pressão de 2,6 vezes 10 a 11. Ou seja, você tem 2,6 vezes 10 seguido de 11 zeros. ATM, que é a pressão da Terra. Você vê o quanto a pressão é intensa no núcleo solar. Outra coisa que é legal é que assim, 20% do raio corresponde a 34%
de toda a massa do Sol está contido nesse núcleo, e esse núcleo corresponde a menos de 1% do volume solar. Você fala, tá, calma, como assim? 20% do raio, 8% do volume? 0,8% do volume? É porque o raio, ele sobe com... Como que o raio cresce? Com o cubo. Então, uma pequena variação no raio, você tem uma grande variação no volume. Então, por isso que, se vocês pensarem, então, em menos de 1% do Sol como um todo, você tem ali 34% da massa. Pra você ver o quão denso, quanto esse núcleo é compacto ali, para ver o quão extremo é esse ambiente. Então, passando dos núcleos, a gente tem a zona radiativa, que vai de 0,2, de 20% a 70%. Temperatura, lá na base, 15 milhões de graus Celsius, vai saindo até 1,5 milhões, mais ou menos, assim, no limiar que a gente tem, assim, antes de mudar para a próxima camada. 171 mil anos. O que é 171 mil anos? Um fóton que é gerado no núcleo, o que é um fóton? É um pacotinho de luz. Lá no núcleo, a gente tem a fusão do hidrogênio e hélio, e você tem a liberação desse pacotinho de luz. Esse pacotinho de luz, esse fóton, ele demora aproximadamente 171 mil anos para sair dessa região. Mas por quê? Porque ele não sabe para onde que ele tem que ir. Não tem vontade própria, ela tem que ir para lá. Não, é um caminho aleatório. Às vezes ele vai para um lado, às vezes ele vai para o outro. Vai, volta, fica ricocheteando. A gente pode ver isso aqui, ó, nessa simulaçãozinha aqui, ó. Imagina que aquilo é a luz tentando sair lá de dentro do Sol. Um fótonzinho de luz tentando sair. Vai, volta, estava quase saindo, volta, opa, vamos voltar para o meio. E fica nesse ricochete ali, por alguns milhares de anos, até finalmente ele conseguir escapar para a próxima camada, que é a zona convectiva. O que é a zona convectiva? Para falar da zona convectiva, eu vou tentar lembrar vocês de um pouquinho dos conceitos que a gente viu, ou que vocês, provavelmente, se não viram, os menores ainda vão ver. Vocês lembram o que é um sistema convectivo, o que é convecção? Convecção, alguém lembra disso aqui? Alguém já viu isso aqui? Ó? Quando você tem as bolhas, aquela água fervendo, que você tem a bolha que sobe, estoura e volta, sobe, estoura e volta, o que acontece? Você tem uma parte mais quente e uma mais fria. Essa parte quente aquece e, pela questão da densidade, isso sobe. Quando isso sobe, ele resfria, chegou lá em cima, resfriou, fica mais denso, desce de novo. Então você fica nesse ciclo. E é isso que acontece aqui. Você tem essas células convectivas que estão fazendo a troca constante do material aqui. O processo é um pouquinho mais complicado do que isso. Ué? Não sei o que aconteceu, mas tá. O processo em si é um pouquinho mais complicado que isso, mas em simplificação a gente pode pensar que o material está aqui na base da coluna, está aquecido, ele sobe, quando ele sobe ele vai perdendo a temperatura, vai ficando mais frio, até que ele chega aqui na borda. Aqui na borda ele pega, ele está mais frio, ele está mais denso, ele desce de novo e fica nesse ciclo. Então essa é a zona convectiva do Sol. E aqui, lembra que nas outras zonas eu coloquei, ó, de 0,2 até 0,7? Aqui eu não coloquei só a temperatura, que está aproximadamente 1 milhão de Kelvin. Por quê? Ela vai do 0,7, que a gente tinha visto ali, até quase o que a gente chama de fotosfera solar. Por quê? A fotosfera é só uma casquinha em cima de 400 quilômetros. Então, comparado de aproximadamente 400 quilômetros ali, se você pensar nessa faixa tão grande, é difícil da gente colocar o quão fino é a camada, esse bem pouquinha. Então, ele vai quase toda a superfície do Sol, quase até a superfície do Sol. Então, a gente chega na fotosfera. A fotosfera tem por volta de 4.000 a 6.500 Kelvin, e é ali que a gente vai começar a encontrar as estruturas interessantes, que a Tina falou de algumas delas. E essas estruturas, por exemplo, as manchas solares, a gente vai ver um pouquinho mais a fundo daqui a pouco. Chegando na próxima camada, acima da fotosfera, opa, como assim acima? Você tem uma camada além da fotosfera. A fotosfera seria onde a gente está emitindo a maior parte da luz. Para você observar essa camada, você vai precisar de um telescópio que vai olhar na banda do H-alfa. Opa, o que é banda do H-alfa? Eu tinha que ter colocado aqui, eu percebi na outra apresentação, e agora eu percebi que faltou também, um espectrozinho eletromagnético, que é para mostrar a questão da cor. Que as cores, quanto mais energia elas têm, mais energética é a cor,
A gente fala que ela é uma cor mais próxima do azul. Quanto menos energética, é mais próximo do vermelho. Diferente do que a gente fala de temperatura de cor, né? Você fala, qual que é uma cor quente? O que é uma cor quente e o que é uma cor fria? A cor fria é azul. Não, mas azul é mais energético. Se é mais energético, tem que ser mais quente. Daí você fica nessa diferença, né? Da parte artística, que geralmente fala de cor fria e quente, e da parte física. Mas na física a gente vai pensar, quanto mais para cima, mais perto do azul, do branco, mais quente, mais energético. Quanto mais perto para baixo do vermelho, do ultravioleta ou do infravermelho, vai ser mais frio. Então você precisa olhar com um filtro especial, que essa parte acima, ela é um pouco mais fria, que ela vai de 3.000 quilômetros a 5.000 quilômetros acima da superfície, e de 3.800 Kelvin a 35.000 Kelvin. Estranho. Lembra que a gente veio núcleo muito quente. Foi saindo. Mais frio, um pouquinho mais frio, um pouquinho mais frio, um pouquinho mais frio, um pouquinho mais frio. Chegamos na fotosfera. Agora que na fotosfera, um pouquinho, continuou ficando mais frio. Estava 5.000 aqui, 3.800, ficou mais frio. Daqui a pouco o que acontece? Começa a aquecer. Estranho, né? Por quê? Pesquisem, se incomodem com isso. Exatamente da maneira que eu fiquei incomodado com a palestra da Tina da rotação diferencial. É uma área interessante. Quem sabe alguém daqui vai estudar algo parecido. Quando a gente vai passando, você tem esse fenômeno de aquecimento da coroa solar. Como assim? Quando a gente sai da cromosfera, indo para a coroa, as temperaturas vão aumentando. Até que na coroa solar, você tem temperaturas de 1 milhão a 3 milhões de graus Celsius. Então, você começa a esfriar e começa a reaquecer. Existem hipóteses, existem estudos do porquê isso acontece, mas isso é uma das partes que, vamos dizer assim, que a gente está lá na frente na física solar. É uma das partes que tem muita gente estudando, tem muita coisa para ser descoberta, para ser batida exatamente o martelo do porquê desse reaquecimento da coroa. A coroa solar, ela pode ser vista durante eclipses ou com um instrumento específico, porque ela é bem tênue aqui, ó. Qual é esse instrumento específico? A gente chama de coronógrafo. Lembra aquelas imagens, aqueles vídeos que a Tina mostrou dos troços explodindo para o lado? Que tinha um círculo no meio? Aquilo é um coronógrafo que está ali. Você tem um círculo que está tampando a imagem do Sol, e você está vendo o Sol ao redor dele, como se fosse um eclipse artificial. E a partir lá da coroa solar, que a gente pensa da saída do vento solar. O vento solar, como a Tina já falou, você tem o vento solar, você tem emissões de partículas que interagem com o campo magnético da Terra, que geram as auroras boreais. Tanto boreal quanto austral. As auroras podem ser vistas de várias cores. E aonde que você consegue ver a aurora? A Tina já perguntou isso para vocês. Mas até onde que você consegue ver a aurora? Eu consigo ver a aurora, vamos dizer assim, de Nova York? Sim? Normalmente, diria não, mas nós não estamos em tempos normais, né? Não estamos em tempos normais. Mas mais para frente eu vou falar um pouco mais, mostrar um mapinha de aurora. Agora estruturas, manchas solares e proeminências. A Tina já falou de proeminências, e eu vou dar um enfoque maior em manchas solares então aqui. Manchas solares são essas estruturas mais escuras que a gente vê quando a gente está vendo no visível. Quando a gente está vendo em outros comprimentos de ondas, a gente pode ver essas estruturas claras. Essas manchas solares, elas se formam primeiro no equador solar, e depois elas vão migrando para os polos. Vão migrando mais em direção aos polos. Você tem um ciclo como isso acontece. Por que surge uma mancha solar? No Sol, existe um efeito chamado rotação diferencial, que a gente pode ver aqui. O equador gira com um período de aproximadamente 25 dias. Se eu tenho um ponto aqui, ele vai demorar 25 dias para ele ir lá atrás e voltar. Já se eu estou aqui no polo, ele vai demorar 35 dias. Estranho pensar nisso, foi isso que me incomodou. Eu pensava, como é que você tem uma esfera girando, e o meio gira mais rápido que as pontas? Não faz sentido. E pegava uma laranja, girava a laranja, riscava a laranja, olhava aquilo, não faz sentido. Peguei uma bola de boliche, risquei a bola de boliche, botei que tinha no laboratório lá na faculdade, medi com barbante o negócio, fiz a marcação, vou marcar aqui, fiz as contas. Não faz sentido isso.
Não faz sentido. Mas na minha cabeça, eu estava pensando no Sol como um corpo rígido. O Sol não é um corpo rígido, não é uma bola de boliche, não é uma laranja. O Sol é o quê? Uma gigante bola de plasma no espaço. Ele não tem por que a gente querer que ele se comporte como um corpo rígido. E esse efeito faz a gente ter torções de linha de campo, faz o campo magnético do Sol virar uma bagunça, porque esse meio arrasta as linhas de campo, e essa bagunça faz as manchas aparecerem. Ó, a rotação vai arrastar as linhas de campo, fazer ter um acúmulo de campo magnético, fazer ter esses laços de linhas de campo, e aonde vai acontecer de aparecerem as manchas. Por quê? As manchas solares, elas aparecem aonde você tem um acúmulo extremo, um acúmulo muito extremo, né? Meio pleonasmo, né? Você tem um acúmulo de campo magnético. E esse ciclo solar, que é o que eu tinha comentado com vocês. Você tem o ciclo solar, e aqui a gente tem o mínimo de Mulder, que é uma época que apareceu muito pouco, mancha solar, teve pouca atividade, e a gente pode medir a atividade solar pelo número de manchas que aparecem. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que as manchas começam a aparecer, eu falei ao contrário, na verdade, as manchas começam a aparecer em latitudes mais altas, conforme o tempo vai passando, elas vão aparecendo mais próximas do Equador. Esse gráfico, conhecido como diagrama borboleta, o gráfico de borboleta do ciclo solar, se alguém tiver interesse em ver um pouquinho melhor, que é só procurar por diagrama borboleta, gráfico borboleta do ciclo solar. Agora a gente cai nas manchas propriamente ditas, que eu tinha falado. Mancha solar, temperatura, brilho e tamanho. O brilho dela, da umbra, é de 75 a 85% menor do que o brilho médio do resto do Sol. Então você vai ter uma queda de 75 a 85% da iluminação. Espera aí, pessoal. Ai, calma lá, deixa eu respirar, que eu estou tentando acelerar as coisas e estou passando por cima. Vamos com calma. Vamos lá, que eu estou tentando acelerar as coisas por causa do tempo, estou passando por cima. Vamos lá. A umbra, você tem de 20 a 30% do brilho total da superfície. Ou seja, se a superfície brilha 100, vai ser 20 ou 30 o brilho nessa região aqui. Já a penumbra, que é essa região em volta, você vai ter de 75 a 85% do brilho médio da fotosfera solar. Ou seja, ela não é tão menos brilhante. Ela é menos brilhante, mas é um pouquinho só. Já nas temperaturas, a gente vai ter, na umbra, ela vai de 3.900 a 4.800 Kelvin. A gente está considerando que a fotosfera tem uma temperatura média aí de 5.800 Kelvin. Já a penumbra, você tem uma temperatura de 5.400 Kelvin a 5.550. Então, vocês podem ver que a queda na penumbra, até para a temperatura, é um pouco menor. Tipo, é bem próximo, vamos dizer assim. O tamanho das manchas solares variam de aproximadamente 3.500 km a 6.000 km, pensando no raio da mancha, assim, como se ela fosse um círculo. Mas a gente sabe que a gente tem vários processos, que você tem manchas solares, que elas se fundem, que elas se separam. Você pode ter várias manchas ao mesmo tempo, tem várias estruturas dinâmicas acontecendo ali. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de uma mancha solar. Mas a gente pode ter uma área muito maior coberta se você tiver uma combinação de manchas. E a profundidade, ela pode ir de 700 a 1.000 quilômetros, ou de 1.500 a 2.000 quilômetros para manchas maiores. Manchas menores, 700 a 1.000, manchas maiores, 1.500 a 2.100. Como assim, profundidade? A mancha solar agora é um buraco? Você tem uma certa profundidade. Esse efeito é conhecido como a depressão de Wilson. A depressão de Wilson, ela foi analisada primeiramente com efeitos geométricos. Quando você tinha uma mancha solar que passava pelo centro do disco solar, você observando ela de um lado e do outro, bem do ponto médio, tipo que você vê do centro, você conseguia ver que você tinha uma contração nela. E isso é um efeito geométrico por causa da profundidade. Então, assim foi a primeira ideia de como a gente começar a ver essa parte de depressão de Wilson. Mas como eu falei em campo magnético para vocês, isso que eu estou colocando aqui, Gauss, são medidas de campo magnético. É só para vocês se atentarem a mais ou menos as escalas de grandeza das coisas. Se você pensar um campo magnético médio na superfície do Sol, assim, bem médio, assim, a gente pode dizer,
10, 50 Gauss médio. Mas se você pegar na umbra da mancha solar, você tem aproximadamente 2.000 a 3.700 Gauss. Muito maior do que a média, vamos dizer, de qualquer lugar do Sol. Já na penumbra, você tem 700 a 2.200 Gauss. E tem outra coisa que é interessante, que é a inclinação com a vertical. Como assim? O campo magnético do Sol, da mancha, ele tem uma direção. Se a gente pegar aqui, ó, exatamente no plano, imagina que a mancha está ali, o campo magnético da umbra estaria nessa direção. Já o da penumbra, ele é quase na mesma direção do plano. Ele chega até 70, até 80 graus com a direção para cima, vamos dizer assim. Então você tem mudança também na inclinação do campo magnético. E é esse campo magnético que faz esses efeitos aqui. Como o Miguel perguntou na palestra passada, o que acontece? Eu tenho um plasma confinado. Como assim confinado? Eu tenho um campo magnético extremamente intenso, que não deixa com que o material que está ali troque energia com a região que está do lado. Não deixa aquilo continuar se mexendo naquela zona na convecção ali e receber energia. Como você não recebe energia, o que acontece? Ele irradia energia. Ele está sempre jogando energia para fora, o Sol, não está? Aquela região começa a jogar energia, irradiar. Isso faz com que ele diminua a temperatura. Diminui a temperatura, ele diminui o brilho. Então, por isso que é mais escuro do que o resto da fotosfera. Por causa que a intensidade do campo magnético naquele ponto impede com que você tenha aquele fluxo convectivo e troque energia com aquela região. Então, essa é a consequência, por isso que você vê elas escuras assim. Agora, passando para a parte de proeminência e ejeção de massa coronal, a Tina já falou bastante sobre isso aí. Vou só mostrar algumas imagens aqui, ó, a gente entendeu de uma ejeção. O que é a ejeção, né? Quando solta ali bem de boa e dá uma baforada para fora, joga parte do material. Eu vi uma tirinha, né, que aparecia o Sol passando mal e o Sol vomitando e jogando para fora. O material de dentro dele. E quando esse material vem na nossa direção, causa problemas às vezes, né? E auroras. As tempestades solares, que é o que a Tina falou antes. Uma coisa só que eu queria citar, lembra que a Tina falou do evento de Carrington? No final da palestra dela? Este aqui foi o mapa dos locais onde foram detectados auroras durante o evento de Carrington. Eu achei um outro mapa depois desse, não era bem um mapa, mas eram uns relatos que diz que tem relatos até do Brasil, de auroras nesse evento. Se você for pensar, esta linha tracejada que eu tenho aqui, em vermelho, é a região onde normalmente se vê a aurora. E os pontinhos aqui no mapa foram os locais onde tiveram relatos de aurora. Que chegou aqui, que foi quando queimou os né? Os telégrafos. Telégrafo, pessoal, pensa que você tem uma linha ligando um lugar ao outro, e de um lado fica uma pessoa apertando o botãozinho, fazendo em Morse, e no outro fica escutando e escrevendo. Vamos pensar o mais rudimentar, né, disso. É o princípio de comunicação que a gente tem lá atrás. E tem um negócio legal que você consegue procurar nos arquivos da NASA, que tem jornais da época, que você tem esta pequena conversa em 2 operadores de telégrafo. Olha isso. Operador de telégrafo de Boston para operador de Portland. Por favor, desconecte completamente sua bateria da linha por 15 minutos. O operador de Portland, farei isso. Está agora desconectada. Falou, calma, está desconectada, está chegando? Ele falou assim, a minha está desconectada. Estamos trabalhando com a corrente auroral. Como você está recebendo a minha escrita? Melhor do que nossas baterias ligadas. A corrente vem e vai gradualmente. A minha corrente é muito forte às vezes. E podemos trabalhar melhor sem as baterias, já que a aurora parece neutralizar e aumentar as nossas baterias alternadamente, tornando a corrente muito forte, às vezes para os nossos ímãs de relé. Suponho que trabalharemos sem baterias enquanto somos afetados por esse problema. Muito bem, devo prosseguir com os negócios? Sim, prossiga.
Como assim? Basicamente, eles desligaram os telégrafos da tomada. E a aurora, a tempestade solar, estava tão intensa que estava induzindo corrente nos telégrafos pelas linhas de telégrafo. Imagina hoje, você pega o teu celular carregando a tomada, um exemplo, você tira do celular do teu carregador da tomada, você olha o teu celular ainda carregando. No ar. Exatamente isso que aconteceu naquela época. A gente tem a sorte de não ter evoluído muito rápido a nossa civilização. Porque se a gente está naquela época, com a tecnologia que a gente tem hoje, tinha fritado muita coisa. A consequência ia ser muito grande, igual a Tina até chegou a mencionar. Mas só para vocês terem uma ideia, os telégrafos chegaram, em alguns lugares chegaram a queimar, mas tem relatos de gente que estava trabalhando com os telégrafos desligados da tomada. Só para vocês terem uma ideia do quão intensa foi essa tempestade. Espero não ver uma dessa. Não quero, não. Tá. Tem um relato de jornal, então não dá para saber exatamente, porque é uma escrita de jornal publicada da época. New England, não lembro exatamente, mas é o nome do jornal. Ele perguntou se foram horas trabalhando com os telégrafos desligados, fora da tomada. Eu falei, eu não sei exatamente responder, porque isso é um relato que tem de um jornal da época, que foi relatado no jornal da época que aconteceu. Né? Então agora, como a gente já falou um pouco da estrutura solar, do que acontece, do que é o Sol, como que nós observamos o Sol? Primeiramente, quase toda a cultura olhava para o céu e imaginava um de seus deuses. Eu estou passando aqui rapidinho, só para mostrar que a gente tem um panteão, a gente tem várias deidades solares, em várias culturas. Para não dizer, eu passei desde lá, egípcia, grega, celta, chinesa, asteca, inca e tupi-guarani. Então a gente pode varrer boa parte do mundo. E eu arrisco falar que toda cultura via o Sol como um tipo de Deus. As culturas antigas. Eu arrisco falar isso. Certo? Pode ter exceções, mas a grande maioria delas a gente vê que tinha uma representatividade assim. Então a primeira maneira que a gente via o Sol era como um Deus. Depois, a gente começou a evoluir e começou a observar o Sol de outras maneiras. O primeiro registro que a gente tem de manchas solares, o primeiro registro escrito, foram dos chineses, de 800 anos antes da Era Comum. Que foi um registro que tem, que eles dizem que viram manchas solares, mas não tinha telescópio. A ideia é que sejam manchas tão grandes, que sobre nevoeiro, atenuando o Sol, você conseguisse ver. E o primeiro registro de desenho, de gravura, de manchas solares, foi em 1140 por John de Worcester, que é esse desenho aqui. Esse cara desenha mal, né? Isso aqui não parece as manchas solares que a gente vê. Mas evoluindo um pouco mais, chegou em alguém que desenha bem, né? Galileu Galilei. Em Galileu Galilei, foram as primeiras observações e estudos, quando a gente começou a sistematizar um pouco melhor, e começou a estudar realmente essa parte solar. Essa imagem é uma de muitas que Galileu fez, observando as manchas solares. Mas Galileu observava como? Com um telescópio. Mas como? Diz a lenda, né, que Galileu chegou a ficar cego por causa disso. Mas já ouvi discussões acaloradas de que não foi bem assim. Mas qual era o princípio? Diz que ele pegava vela, já acenderam uma vela e passaram a mão em cima, ou passaram alguma coisa em cima, ela marca de preto, porque sai a parafina que está ali. Então ele pegava a vela, passava a vela na lente, essa lente ficava escurecida, ele apontava para o Sol, com essa lente escurecida, e observava. Se a gente pensar pela lógica, com o tempo, vamos pensar, o Sol aquece a lente, a parafina começa a desgrudar, vai entrando mais luz, é possível que realmente isso, né,
tenha dado problemas de visão ao Galileu. Porque nunca se deve olhar para o Sol com o olho desprotegido. Você tem filtros específicos para isso. Então, não é bom olhar para o Sol. Então, aqui foi a primeira sistematização. Mas, depois disso, a gente teve muito tempo para criar equipamento, para a gente conseguir observar o Sol de uma maneira melhor. Observando o Sol, de duas maneiras, principalmente, hoje de duas maneiras, vamos pensar, com telescópios terrestres e espaciais. Falar, mas eu vi o Felipe ele fora, montado com o telescópiozinho dele, observando o Sol. Sim, você tem telescópios pequenos, com fio, você pode observar o Sol. Mas eu vou falar para vocês aqui, dos grandes observatórios, e dos telescópios, e dos satélites, propriamente feitos para observar o Sol. Então, você tem aqui 3 satélites principais que eu coloquei aqui, que é o Estéreo, o SOHO e o SDO. Primeiro, o estéreo, a gente tem dois satélites estéreo, o A e o B, foram lançados em 2006, eram para funcionar 2 anos, o estéreo A está em atividade até hoje, e o estéreo B começou a dar problema em 2014, e em 2016 a gente teve o último contato com ele, e ele faleceu. A ideia dos estéreos é o que a Tina falou, lembra que a gente falou, tem satélite lá na frente para ver o outro lado do Sol? A ideia era ter os 2 satélites, um de cada lado, para gerar imagens como essa, em 360 do Sol. Mas olha como é que está hoje. Só metade, porque um outro satélite não está funcionando. Então essa era a ideia desses 2 satélites, do estéreo A e do estéreo B. Partindo para o SOHO, lançado em 96, planejado 2 anos de missão, em atividade até hoje, 28 anos. Esse foi o primeiro satélite que eu tive contato com imagens dele, quando eu fui fazer os cálculos de rotação diferencial. Foi imagens desse satélite que eu peguei. Ele faz imagens em diferentes comprimentos de onda em vários comprimentos de onda. Ele também tem um magnetograma, se eu não me engano. Ele tem um magnetograma, né? E um cronógrafo. Então, esse videozinho que eu estou passando para vocês, ele estava lá, The Best of SOHO. É um vídeo que eles dizem que é as melhores imagens de missões deles. É o vídeo promocional do próprio satélite, que está no site deles. Esse videozinho que eu estou passando para vocês. Para vocês entenderem vários tipos de coisa que esse satélite pode fazer. As explosões. Então, só para a gente ter uma ideia de como que ele trabalha. Depois disso, a gente vem para o nosso último satélite lançado especificamente para o Sol. Calma, alguém vai falar, mas teve a Parker Solar Probe. Tá, a Parker é uma sonda para fazer análise, que vai passar rasante na coroa solar, tal. Mas não é um satélite de imaginamento igual a gente tem aqui. Você não vai pegar e falar assim, eu quero ver uma imagem desafia aí, vocês trazem uma imagem bonita da Parker Solar Probe do Sol. Né? Não é exatamente essa a função dela. Né? Então, o SOHO, o SDO, que é Solar Dynamics Observatory, foi o satélite que eu utilizei durante o meu mestrado e que eu estou utilizando agora durante o meu doutorado. Lançado em 2010, planejamento de missão 5 anos, 14 anos em atividade até hoje. Basicamente, ele tem 3 instrumentos, o EVE, o HMI e o AIA. Aqui está o AIA, o HMI e o EVE. As imagens na faixa do contínuo, na faixa do visível, a gente usa o HMI para observar. O AIA, ele faz imagens em 10 comprimentos de onda diferentes, indo do extremo ultravioleta, acho que tem aqui as faixas, isso tem, não vou adiantar. Isso aqui são basicamente 3 tipos de imagem que a gente pode fazer com o HMI. Imagem do contínuo, que seria do visível, imagem de magnetograma, que seria do campo magnético, e imagem Doppler. Aqui o Doppler é para a gente ver a movimentação. Aqui, aonde está vermelho, imagina que onde está vermelho ele está indo para uma direção, onde está azul ele está indo para outra. Então, ali você está vendo o Sol rotacionar. Eu não sabia se a convenção dele era exatamente redshift, blueshift, daí eu não quis arriscar. Tá? Então você consegue ver isso. Mas assim,
É interessante ver só a rotação? É interessante, mas você pode também tentar retirar essa rotação e ver como que está sendo, vamos dizer, o borbulhamento, entre aspas. Como que está se comportando a superfície do Sol. Porque imagine assim, se você tira isso aí, você consegue ver como que aquelas bolhas estão se formando, subindo. Tipo, tem outra maneira de se utilizar isso. Não, é branco e preto, né? Sim. Se você for olhar, na verdade, tem uma escala de complexidade magnética. Vocês podem procurar. Ai, como é que é o nome da escala agora? Me fugiu. Eu usei durante o mestrado, me fugiu o nome da escala. Que ele classifica, tipo, alfa, beta, delta, tipo, várias coisas assim, que é o quê? Uma mancha solar que só tem uma polaridade. Uma mancha solar que tem, né, duas polaridades, mas elas estão bem delimitadas. Daí, uma mancha solar que tem as duas polaridades, mas elas não estão bem delimitadas. Daí, tipo, uma mancha solar que tem as duas polaridades, mas uma polaridade está entranhada dentro da outra, você não consegue traçar uma linha reta que separe as duas. Então, você vai tendo esses níveis de complexidade magnética da região ativa, porque a gente chama de região ativa, né, como um todo. Nós falamos, tem uma mancha solar, mas tem várias manchas solares compondo aquela região ativa. Então, tem isso que vai dar, a questão que a Negatina falou, do quão perigoso vai ser, tipo, a probabilidade de ter um flare. E você lembra qual foi a classe do flare dela? X o quê? 1.8? Tá, então, continuando com os próximos instrumentos do HMI. Aqui eu tenho o AIA, que ele faz imagem 10 comprimentos de onda, 1 na faixa do visível, 2 no ultravioleta e 7 no extremo ultravioleta. Então, todas as imagens são imagens do Sol, e aqui eu tenho a referência de qual é o comprimento de onda onde ele está fazendo essas imagens. Então, coloquei o Sol aqui inteiro, que sequenciado as imagens, os comprimentos de onda diferentes que você consegue analisar. E agora a gente passa rapidamente para os observatórios terrestres. Primeiro, observatório terrestre. O Observatório do Arizona, um espelho de 1,6 metros, funcionou de 1962 a 2017. Se eu não me engano, hoje ele está sendo transformado num museu ou num parque científico, algo assim. Esses são o tipo de imagem que a gente consegue gerar com esse telescópio. Depois a gente vai para o telescópio das Ilhas Canárias, que ele tem um espelho de 1,5 metros, foi inaugurado em 2009, e é esse tipo de imagem que a gente consegue gerar lá. Aqui é um videozinho, né? Sim. Maior a resolução. E aqui a gente tem o maior telescópio solar que a gente tem hoje, que é o telescópio do Observatório do Havaí, que eu não vou me arriscar em falar isso aqui, né? Ele começou o funcionamento em 2019, acho que ele recebeu a primeira luz um pouco antes, mas acho que começou a fornecer dados, se não me engano, a partir de 2019, e o espelho dele tem por volta de 4,24 metros, e é esse tipo de resolução que a gente consegue com ele. Aqui a gente tem uma comparação com o mapinha dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Porque é o site de divulgação deles, eles colocaram dessa maneira. E agora, eu tinha uma parte na palestra, que era o Sol na UEPG, que eu vou passar um pouco rápido, mas, assim, eu pensei em tirar, eu fiz isso especialmente para a UEPG. Mas a UEPG é paranaense, né? E a gente está no quê? No Encontro Paranaense de Astronomia. Então, só para a gente passar rápido, do que foi desenvolvido na UEPG
na área solar. Durante o tempo que a gente tem observatório lá, na área solar, tiveram 9 iniciações científicas, 5 trabalhos de conclusão de curso, 4 dissertações de mestrado e uma tese de doutorado. Que vai ter ainda, tá? Tá em processo. Certo? O único que foi fazer na área solar é o doutorado, eu estou sendo o primeiro. E o que consiste a minha pesquisa? Igual eu falei para vocês. A minha pesquisa é astrometria, é medidas de precisão do diâmetro solar. Para isso, a gente vai utilizar o trânsito de Mercúrio. Estão vendo Mercúrio passando ali? Ó? Bem pequenininho. O trânsito, como em outras palestras vocês já mencionaram, é quando você tem um corpo passando na frente do outro. E a gente pode utilizar os contatos do trânsito. O que é o contato? É quando ele tem o primeiro toque e quando ele tem o segundo toque. Como assim? Ó, ele vai dar o primeiro toque ali, eu vou ter o meu primeiro contato, depois vai passando o tempo. Quando ele terminar de entrar, eu tenho o meu segundo contato. São algumas maneiras de ir determinando parâmetros para medir o tamanho do Sol. Daqui eu vou explicar para vocês toda a minha pesquisa e até onde eu estou agora. Mentira, não vou explicar nada, não. Não temos tempo para isso. Se fosse para explicar toda essa parte, tudo que eu faço, que eu fiz até agora, precisava de mais 1 hora de palestra. Né? E a gente já está com o tempo estourado, mas qualquer dúvida, qualquer coisa que quiserem falar, eu posso falar com vocês depois. Então, bugou. Esse slide aqui tinha. Obrigado pela atenção, pessoal. O logo do pessoal, de todo mundo, o logo do EPAST, o EPAST, o EPG, CAPES, né? Porque eu tenho que agradecer minha bolsa, né? E tudo aqui. Não sei por que sumiu esse último slide. Tá? Não, eu só editei a apresentação. E agora parou até de funcionar. Olha, vamos lá, pessoal, obrigado. Eu tentei acelerar ao máximo. 7 minutos, tá bom. 6 e 7, era para ter 6, tá? Não passei muito. Dúvidas, perguntas? Querem ir embora correndo? Não, calma. A gente então vai fazer o seguinte, qualquer dúvida ou qualquer pergunta, fique à vontade, eu vou fazer o sorteio e a gente vai conversando. Eu vou estar lá de noite no observatório, vou estar aqui depois, então qualquer dúvida que quiserem falar sobre isso, venham falar comigo,